Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional, cuja proposta foi apresentada no início do ano pelo governo de Jair Bolsonaro, foi aprovada pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, depois de muita discussão. Algumas mudanças foram feitas, porém até hoje, na história do nosso país, essa foi a mudança mais ambiciosa, a mudança mais forte no sistema de previdência do Brasil. Um dos pontos mais falados foi a questão da idade mínima. Com o tempo, a idade mínima para se aposentar pela iniciativa privada será das mulheres 62 anos, dos homens 65. Hoje, você pode se aposentar com menos idade se tiver o tempo de contribuição, faz o cálculo lá tem um cálculo que é feito para você recebe um pouco menos, porém você pode se aposentar antes. Quando estiver valendo efetivamente, são alguns anos essa transição, os homens terão que ter 65 anos. Na América Latina, somente o Equador ainda não exige a idade mínima. Na Europa, só a Hungria. Ou seja, no mundo todo está existindo a questão da idade mínima. Nós, seres humanos, temos vivido mais. A expectativa de vida no país, no mundo inteiro tem se alterado, tem aumentado, até por causa da evolução tecnológica, da medicina, os cuidados que se tem com a saúde, etc. Então, um dos pontos fortes aqui é a idade mínima. Aí tem as regras de transição para a iniciativa privada e para o serviço público, para o servidor público. O homem, para ter a aposentadoria integral dos 100% do benefício, quando tiver valendo tudo, terá que ter trabalhado por 40 anos. Bom, mas se a pessoa começou a trabalhar com 20, então quando chegar aos 60 não terá ainda a idade mínima. Então, espera-se para receber 100% do teto que ele contribui. No caso dos servidores públicos, tem o sistema de pontos, que tem a transição pela regra do pedágio, são vários pontos, não dá para a gente falar aqui assim nessa abertura. Foram feitas mudanças importantes também com relação à pensão, tem mudanças específicas para os professores, que ficou com idade mínima de 57 anos para mulher, 60 para homem, tanto do serviço público como do setor privado, e também teve mudanças na contribuição previdenciária. Para quem ganha menos, a alíquota será menor. No caso da iniciativa privada, as alíquotas vão variar de 7,5% a 14%. Hoje é de 11%. O teto hoje da aposentadoria do INSS é de R$ 5.839,45. No caso do serviço público, as cotas variarão de 7,5% até 22% de contribuição previdenciária, que no caso da alíquota efetiva fica em praticamente 17%. Os servidores dos municípios e dos estados também, os que têm regime próprio, não serão afetados por essa reforma, mas terá uma PEC paralela de estados e municípios. Inclusive é interessante a gente ver como é que a governadora do Rio Grande do Norte vai se portar com relação a isso, uma vez que os gastos do governo do Rio Grande do Norte com aposentados é maior, o número de benefícios, o número de aposentados, o que é pago aos aposentados é maior do que é pago aos efetivos. E nós já falamos aqui de uma forma limpa e seca, muito simples, simplificando muito, quem está trabalhando paga quem está aposentado. Se tem mais aposentado do que gente trabalhando, a conta não vai fechar, então tem que tirar o dinheiro de outro lugar.
Então, as reformas precisam ser feitas. E justamente por causa do momento que o país vive, é que só agora o Congresso aprovou isso. Por mais que em outros momentos nós tenhamos tido presidentes com mais apoio popular do que Jair Bolsonaro, que nós tenhamos tido presidentes com mais apoio no Congresso do que o atual, mas o momento do país é outro. E hoje, os deputados e senadores, ao ver também as pesquisas que mostram que mais da metade da população é a favor da reforma e também ao perceber a situação que o país se encontra, foi aprovado, então foi aprovado e promulgado. As pessoas podem procurar aí na internet. A gente vai marcar aqui algum dia da semana para trazer um advogado especialista em direito previdenciário para a gente conversar sobre isso e esclarecer o máximo possível as dúvidas com relação a essa reforma. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Imagine você naquele banho gostoso, uma ducha, muita gente gosta de cantarolar embaixo do chuveiro e está lá um microfone espião. E aí? Coisa, se você voltar nas antigas, para filme de James Bond, a série que ficou famosa no mundo todo, 007, ou dos romances de Sherlock Holmes, até chegará o dia de hoje. Pois bem, isso acontece no dia a dia aqui no Brasil, neste país verde e amarelo, onde de tudo vem acontecendo. 2 suspeitos de acessarem conversas em celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato disseram aos seus advogados que teriam encontrado um microfone espião em um chuveiro da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Já imaginou? O cara na hora do banho podia conversar muito bem, alguma coisa. E o equipamento de gravação estava lá, segundo relato feito, e foi retirado depois que um programador observou fios do microfone saindo para o lado de fora do chuveiro. Já pensou do susto? Tiago Eliezer Martins, que foi preso na segunda fase de uma das operações da Lava Jato, em 19 de setembro, mostrou o equipamento de gravação para outros 2 colegas de cadeia. E um desses era o tal vermelho, Walter Degalt Neto, que é suspeito de liberar o Grupo Vermelho e está preso no complexo penitenciário da Papuda. Mas naquela ocasião cumpria 4 dias de prisão, porque iria ser ouvido, passar por uma rodada de depoimentos da Polícia Federal. Depois de retirado do chuveiro, o microfone foi entregue à Polícia Federal. A curiosidade que bateu em todos é saber o que o microfone captou, né? Claro, ele não estava lá. O que é que ele pegou? O que ele viu? O que ele gravou? O que é que falaram em volta do banheiro? Ou se o pensamento muito alto de quem estava tomando banho disse alguma coisa. Seria cômico se não fosse trágico. Mas até em microfones aqui, no Brasil e na República de hoje, tem microfones espiões. O que falta acontecer mais neste país, só uma imaginação além de qualquer coisa pode dizer. Ainda bem que talvez a gente não corra esse risco de ter microfone nos bisbilhotando no chuveiro. Na casa da gente, com certeza não. O nosso livro de hoje, esse livro é sempre muito concorrido aqui no programa, de Miguel Arraes, O Jogo do Poder no Brasil. Esse livro é muito bom. Fala do golpe de 64, antecedentes e pensamentos, interesses americanos, conceito de nação. A questão nacional é ótima. Referência, né? Miguel Arraes, O Jogo do Poder no Brasil. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, fazer sua inscrição a partir de agora
pelo 98868-6150. Tá valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Lairi Neto, amigos do Observador Político. A promulgação da nova Previdência Social do país, em sessão solene, iniciada no final da manhã de hoje, com os presidentes da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, o Davi Alcolumbre. Ela não encerra o debate sobre a Previdência, porque ainda há a PEC paralela em tramitação no Senado. Se aprovada, vai para a Câmara dos Deputados, e essa PEC paralela insere ainda alguns pontos importantes dentro do novo formato da Previdência Social. Um desses pontos é a inclusão de estados e municípios que ficaram de fora da PEC principal. E aí a PEC paralela inseriu estados e municípios e outros pontos importantes para a nova Previdência Social do país. Mas essa proposta, a principal, que foi promulgada agora há pouco, né, ela evidentemente que é a mais importante. Ela foi aprovada no dia 22 de outubro no Senado. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada por 60 votos a 19. Com a reforma, o governo espera fazer uma economia de cerca de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A proposta original do Executivo, quando encaminhada ao Congresso, previa uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Com as mudanças que foram feitas, e deveriam sim ser feitas, e aí a gente tem que reconhecer isso, porque tinha pontos que não poderiam passar, pontos como o que alcançava trabalhadores rurais, por exemplo, teria que ser retirado, como de fato foi, e aí essa economia caiu depois da LIPO que foi feita, na Câmara, depois no Senado, caiu para a economia prevista, né, evidentemente, de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A nova Previdência, ela altera a regra para mais de 72 milhões de brasileiros. Comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma teve o apoio, sim, dos presidentes da Câmara e do Senado. E aí, por conta disso, a reforma ela ganhou fôlego após a tentativa frustrada do governo anterior. Ou seja, naquele curto período de Michel Temer, ele queria fazer a reforma da Previdência. Ele fez a trabalhista, né, que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, e também queria fazer a da Previdência. Por quê? Porque Michel Temer, ele decidiu enfrentar a impopularidade, porque sabia também que a forma como ele chegou ao poder, ele não teria ou não reuniria as condições políticas eleitorais necessárias para sugerir um segundo mandato. E aí ele disse, então eu vou entrar para a história como presidente das reformas. Ele queria fazer a trabalhista, como de fato fez, e queria também fazer a da Previdência, mas aí ele não encontrou respaldo. Por quê? Porque 2018 foi ano eleitoral e, evidentemente, que deputados e senadores, candidatos à reeleição, não apoiariam uma proposta que é antipopular, que é antipática à opinião pública, e aí, temendo perder votos, os senadores e deputados, evidentemente, não deixariam passar, como de fato não deixaram. Outros projetos relacionados à Previdência, eles continuam tramitando no Congresso, como eu disse aqui no início do meu comentário. A PEC, a chamada PEC paralela, que traz alterações, ela deve caminhar mais um pouco, ainda hoje no Senado da República, né? Está prevista a votação dos destaques e, dependendo da celeridade dos trabalhos, com a sua votação em segundo turno. Essa proposta, essa PEC paralela, ela foi
comandada no Senado pelo senador cearense, o Tasso Gereissati. Ele foi o relator da matéria. Outro projeto propõe alterações na aposentadoria dos trabalhadores que realizam atividades perigosas. Essa matéria, que conta com apoio da base do governo e também de integrantes da oposição, deve começar a tramitar no Senado da República na próxima semana. Como o Lairineto disse aqui, e ele foi preciso no seu comentário, a reforma da Previdência ela é antipática porque ela mexe com todos os brasileiros. Porém, 2 pontos merecem ser enaltecidos e destacados. O primeiro deles é o primordial. A necessidade era urgente. A reforma da Previdência era para ter sido feita há pelo menos 2 décadas. Se tivesse sido feito lá atrás, certamente os impactos para o brasileiro teriam sido menores. Com o passar do tempo, e aí os problemas se acumulando, principalmente nas contas públicas do país, e aí envolve estados e municípios também, foi preciso uma reforma de tal magnitude. E o segundo ponto é que essa reforma ela não resolve todos os problemas que o país enfrenta. Porém, ela dá um salto nesse apoio para que o Brasil retome, né, ou reencontre o caminho do desenvolvimento, a partir do ponto principal, que é o início do processo de reequilíbrio das contas públicas de estados, municípios e da União. Vamos torcer que os resultados venham, a gente sabe que não virão em tempo curto, mas que pelo menos possam aparecer a médio e longo prazo. O prefeito de Caicó, o Batata, deu uma declaração que havia sofrido um atentado, sem dar muitos detalhes. E agora, posteriormente, um advogado, o prefeito disse que tinha testemunha, filmagem e tal, mas disse que alguém tentou matá-lo por causa de política. A notícia não traz o nome de quem teria feito. Depois, o advogado Roberto Lins Diniz, lá de Caicó, publica uma nota pública dizendo que Fabiano Laércio Dantas, por ser advogado, vem a público esclarecer que nunca ameaçou ou tentou contra a vida de Batata, assim como nunca praticou qualquer fato que pudesse sequer ser confundido com tais condutas. Vamos ver se a gente consegue mais informações sobre esse como diz no linguajar popular, esse moído lá de Caicó, né? Olha lá, o Robson Batata, que é o prefeito da cidade de Caicó, ele foi eleito pelo PSDB no pleito de 2016. Ele passou uma boa temporada atrás das grades. Ele foi preso. Ele foi preso porque ele foi envolvido, ele teve o seu nome envolvido na questão da iluminação pública, no esquema fraudulento de desvio de recursos públicos através da iluminação pública, naquela operação que foi desencadeada pelo Ministério Público. Ele, depois da temporada atrás das grades, ele conseguiu um habeas corpus e quando pôs os pés na calçada da delegacia ou do presídio ou da cadeia onde ele estava trancado, ele disse que era inocente e que estavam tentando aplicar um golpe político contra ele. Agora ele veio dizer que está sendo ameaçado de morte. Seria salutar que Robson Batata procurasse as autoridades, as instituições, para ter a garantia de vida e também investigar o suposto interessado em sua morte, se é que é verdade. Não estou aqui duvidando, mas ele tem que tratar isso com as autoridades. O fato é que, sem nenhum trocadilho, a batata está quente na capital do Seridó Potiguar. Bom, interagindo aqui com o pessoal que já participa com a gente, Sidney Márcio volta a lembrar que é o UBS Francisco Pereira de Azevedo e continua com a cadeira quebrada, o ar da sala do dentista também. E ele está pedindo uma solução que já faz mais de mês que o problema vem ocorrendo. No Bosque dos Pássaros,
Alto Sumaré, está acontecendo uma coisa lamentável, que o serviço de iluminação pública da prefeitura tem que tomar providências urgentes. Os postes estão acesos durante o dia e apagados à noite. Quer dizer, há uma inversão aí, que eu não sei de onde. Atenção, serviço de iluminação pública. Na Rua da Alegria, na Rua da Alegria, 2 postes, um em seguida do outro, estão agora acesos. Quando for à noite, estão apagados no verdadeira escuridão. O que é que pode fazer aqui no Bosque dos Pássaros, Alto do Sumaré? E o Enoque, amigo Enoque, Edmundo, boa tarde, bem-vindo, juntamente com Lairinho e César. Você acredita que Lula retorna para a prisão ainda essa semana? Eu não, até porque eu não vi nenhuma evidência a respeito disso. Não acredito, não. E o Rossano Gustavo está colocando aqui uma coisa bem interessante, até seria bom aqui para o comentário de Lairinho, no que diz respeito ao turismo. Né? No que diz respeito ao turismo, é muito importante a gente falar, trazer informações sobre isso. Ele diz o seguinte, vou ser breve, estou besta, Lairinho, para você comentar aí, com a exploração do turismo na nossa região. Você comprou um pacote, ele disse que comprou um pacote para Maceió, 6 dias, hotel 5 estrelas, 1.200. Aqui em Tibau, 6 dias no hotel 5 estrelas, 1.200 hotel reais? top 5 estrelas por 1.200 reais. Top ou 5 estrelas? Ele diz aqui, hotel top 5 estrelas. 5 estrelas é top, Aí ele diz né? o seguinte, já aqui em bacana, Tibau, né? ele disse que pesquisou para a noite de passagem do ano, R$ 2.000 o quarto com ventilador. Ele disse, pode um negócio desse? Pode. Ele foi para Maceió no Réveillon? Acho que não. Fico besta. Comprei um pacote É, para vamos fazer Maceió. Réveillon é tudo mais caro. Pô, É isso uma aqui data- de 1.200 ia dar um salto grande, né? Veja se for no só, Réveillon. veja só. Quanto é que está sendo cobrado pelo quarto? Eu não sou nem da iniciativa privada, eu não trabalho com turismo na iniciativa privada. Mas enquanto turista, o quarto está sendo cobrado quanto em Tibau no Réveillon? Em Maceió, R$ 1.200 deve ser por pessoa. Quantas pessoas no quarto? Em Maceió? Não sei se é no Réveillon, certamente não é. 1.200 hotel top 5 estrelas. Mas ele não No Réveillon? diz. Não, ele não disse que é no Réveillon. Depende, tem né? E Autoestação, assim, baixa para estação. mim, não precisa ser 5 estrelas para ser top. Eu conheço várias pousadas de charme, hotéis no Brasil, no litoral e no interior, que não são esse preço. Mas vamos lá. Em Tibau tem uma pousada que eu considero muito boa, que pelo preço que você paga nessa pousada em Tibau, você fica num hotel 4 estrelas com muita tranquilidade em Fortaleza. Ok, 4 estrelas, o de Tibau não sei quantas estrelas tem, uma pousada, mas quantos leitos tem em Fortaleza? Milhares, dezenas de milhares. Deve ter 60 mil leitos. Tibau tem quantos? Então, é lei de oferta e da procura. Exatamente. Vamos em Noronha, em Fernando de Noronha, você paga muito, mas muito caro numa pousada familiar, que é o quê? É um quarto da família que o cabra aluga para você ficar. Só tem a limpeza mesmo, mas tem conforto, é o mesmo conforto que o cabra lá, que o pescador tem. Mas é muito caro. Mas por quê? Porque em Noronha é muito limitado a oferta, enquanto que a procura é muito grande. Então, a iniciativa privada, você tem muito disso. Lei de oferta, né? Procura e oferta. Aí é o mercado que regulamenta. Se a de Tibau não tiver cliente, garanto, ela vai baixar o preço. A pousada é Praia de Ponta Verde, casal mais café da manhã, a diária que ele está falando aqui. César e Lairinho, estão pedindo aqui em sequência. Lairinho falar sobre o emprego para jovens e para pessoas com mais de 60 anos. E César, sobre a questão do que o presidente assinou, pondo fim ao seguro DPVAT. Na verdade, o pacote de incentivo para novos empregos para jovens de 18 a 29 anos, os idosos, aliás, idosos não, acima de 55 anos foram retirados da proposta, então a proposta é exclusivamente para pessoas que tenham 29 anos ou menos e que recebam até R$ 1.500. Então, recebeu 1.501, está fora do programa, e teve 30 anos, está fora, então, o pessoal com mais idade também está fora.
não deixa de ser um incentivo, mas bem menos abrangente do que se esperava. O DPVAT, César. É o chamado programa Verde e Amarelo, né? Que foi lançado ontem pelo presidente. Rapidamente, a questão do DPVAT, né, que é o seguro, né, para acidentes. Eu estava ouvindo alguma coisa, eu não tenho o domínio desse tema, né? Mas estava ouvindo alguma coisa hoje que o DPVAT já não faria mais sentido ele continuar. Por quê? Porque os números eram bem significantes. Né? Hoje ele é responsável por um pouco mais de 1% na questão do seguro no Brasil. Mais ou menos isso. E tem um volume muito grande, né, de escândalos envolvendo o DPVAT, né, que é o seguro em acidentes. Eu penso que numa cidade como Mossoró, que o número de acidentes é bem elevado, pode haver um impacto. Né? Nós trouxemos números aqui recentemente que o Tarcísio Maia, né, um grande volume de entrada de vítimas em acidente de moto é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Bom, o DPVAT, segundo o governo, ele já não fazia mais sentido a cobrança, né? Ele existia. Peraí, mas tem algumas coisas curiosas com relação a isso. Primeiro, em 2018 foi arrecadado 4,6 bilhões, com o DPVAT. Desses 4,6, metade vai para o governo, metade para as indenizações. Da metade que foi para o governo, 2,2 foi para o SUS, que é exatamente onde se questiona mais os gastos. Não resta dúvida de que há fraude. Mas vamos lá, há médicos por aí que vendem recibo para o cabra fraudar a receita, o imposto de renda. Tem juiz que vende sentença. Tem em todo lugar do Brasil, onde tiver o ser humano, pode ser que tenha você não pode. Deu uma mosca branca numa planta, vamos derrubar todas as plantas. Não pode, você não pode acabar por causa disso. Agora, a seguradora Líder teve um lucro líquido de 1,1 milhão de reais. Sabe quem é sócio? Luciano Bivar, presidente do PSL, com quem Jair Bolsonaro brigou e anunciou ontem que está saindo do PSL, que vai criar um novo partido. Então, não sei se o pensamento foi especificamente no Brasil, no bem do Brasil. O fato é que foi dada aí... também é uma coincidência, né? Coincidência, né, Edmundo? Oh, meu Deus, povo bom. Agora sim, a discussão sobre o DPVAT, ela já vinha sendo estabelecida há quase 2 meses, né? Já era esperado, inclusive, esse anúncio oficial. Agora, entrando nessa questão... Inclusive, o Luciano Bivar deu uma declaração dizendo: acho que isso não foi dirigido a mim, é uma coisa de estrutura do governo, isso é uma questão do Ministério da Economia. Aí ele completa: sou pelo que é melhor para o Brasil, independente dos meus interesses privados. Sim. E aí, sobre os salários. Pode ir. Desculpa, depois volta. Pode seguir, César. Não, só pegando essa deixa aí do PSL, né? Que hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve anunciar a saída do partido, até porque não há mais clima, né? Não, deve anunciar hoje, está previsto para anunciar hoje. E não há mais clima para ele continuar, é fato. E aí eu trago aqui uma informação, que é uma informação bem segura, né, que é de Andréa Sadi, no seu blog, um blog bastante concorrido e bastante acreditado. Ela conhece como poucos os bastidores da política lá de Brasília. Ela anunciou hoje, ou noticiou hoje, que a partir da saída de Jair Bolsonaro do PSL, o Luciano Bivar, que é presidente nacional dessa sigla, vai iniciar o processo de aproximação ao presidente nacional do Democratas, o ACM Neto, para a fusão do PSL com o DEM. Ou seja, esses 2 partidos podem se tornar apenas um. Essa notícia é uma notícia que traz novidades lá em Brasília, ela deu em primeira mão. O ACM Neto, até então, tem evitado falar sobre esse assunto, né? E tem também repetido reservadamente, aliados, que o seu partido precisa manter a distância da briga entre PSL
e o presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro vai deixar o PSL para criar o seu próprio partido. Isso aí ele já anunciou, seus filhos também já falaram sobre o assunto, e isso aí é um processo que vai ser iniciado de imediato. Por que de imediato? Porque o presidente precisa criar logo esse partido, para esse partido ter uma participação nas eleições municipais do próximo ano, né? E aí há um obstáculo enorme que o Jair Bolsonaro vai ter que superar. O que é isso? A dificuldade para concretizar o seu plano de fazer uma coleta digital de assinaturas, perdão, via site e aplicativo, para criar rapidamente um novo partido, ele dificilmente vingará. E explico. A lei dos partidos políticos, que rege a criação de novas legendas, exige que seja aprovado o apoio mínimo de eleitores por meio de suas assinaturas e dos respectivos títulos eleitorais. Ou seja, a coleta digital não é permitida. E o Jair Bolsonaro, através dos seus apoiadores, terão que levantar em curto espaço de tempo pelo menos 500 mil assinaturas. Hoje estou perguntando de tudo aqui, se o jogo Flamengo-Vasco vai passar na Globo TV aberta, vai não, só no Premiere. A Globo vai passar novela em filme. Os jogos pela internet e no site do Globo Esporte, foi como eu É. assisti. Mas Pois para quem tem assinatura. Mas na Globo TV aberta não passa fechado. mais. Eu tenho uma só assinatura do Premiere. jornal O Globo. Aí pode. É. É o mesmo grupo, aí pode. Bom. Você coloca a sua senha e você acessa. Amanhã é só no Premiere. Jogo Ainda bem Flamengo-Vasco que é tem a 21h30. Globo. Vamos explicar isso rapidamente? Rapidamente, que vamos Esse lá. jogo Flamengo e Vasco ele é antecipado da 34ª rodada, que é da próxima semana. Vocês acham que quem vai ganhar? Flamengo. Eu não. Eu como um observador, eu prefiro acreditar que é um jogo difícil por se tratar de um clássico tradicional do futebol carioca. Muito embora a torcida seja toda rubro-negra. Agora é o seguinte, o que é que a Globo vai fazer com esse jogo? Nesse horário do jogo, a Globo vai botar um filme nacional na Globo aberta, né? E aí vai fechar. Por quê? Porque vai faturar com esse jogo fechado. Só terá acesso quem tem assinatura ou quem comprar o jogo para o dia. Eu não tenho os números, mas eu penso que esse jogo, se o cidadão tentar comprar através do site da Sky, etc., vai chegar aí, eu acho que é R$80 o jogo, pelo menos. O jogo Só esse jogo. é pelo Premiere, né, Globo? Fechado. Só, final fechado. Fechado. Exatamente. Não, mas quem tem a assinatura da Sky pode pegar, salvo engano, no 439, que é o Sport TV. O Premiere que é o pacote para o brasileiro. Exato. Bom, o Ariosmar, a gente fica muito feliz quando a gente consegue ajudar as pessoas aqui através do programa da bancada. E o Ariosmar Bezerra está dando um depoimento lá da Lagoa do Mato. Eles que foram tirar o lixo da rua Haroldo Gurgel com o cruzamento com a Rio Branco, próximo ao Colégio Hermógenes. Quero tirar o chapéu aqui para o observador político, para a bancada, agradecer porque vieram fazer a limpeza e nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Ariosmar, a gente está aqui sempre para ajudar no que foi possível. Independente, a gente nem sabe se a limpeza já estava programada ou se foi feita porque a gente noticiou, mas a gente noticia, é o serviço de deu uma utilidade mãozinha pública, aqui. né? Aí o Enoque está dizendo assim, vocês estão fazendo merchan para os concorrentes sobre o jogo da A gente não transmite futebol, então não é concorrência. E é duro concorrer com o Flamengo, né? Agora, a piada que eu ouvi de ontem para hoje é que os filhos do presidente Bolsonaro estavam possessos, porque antes só quem fazia oposição ao governo do pai eram eles, e agora tinha Lula solto para fazer oposição. E hoje, eu nem acho uma notícia importante, porém, dada a importância que a família Bolsonaro dá às redes sociais, hoje o Pitbull é zero o quê, ele? 03, né? É o 03. 02, 02, né? 02. É o Carlos. O Carluxo, é o 02, né? Eduardo que é o... Ele apagou todas as redes sociais dele. Twitter, Facebook e Instagram. Não sei se só suspendeu para depois que passar raiva voltar ou se realmente saiu. O fato é que, assim, sabe aquele negócio de quem com ferro fere, com ferro será ferido? Como ao longo dos anos, os 4 Bolsonaro, os 3 filhos
os três que têm cargo público, e o pai, atacaram tanto as pessoas, mas tanto, que hoje há a rebordosa, o efeito colateral. Eles não podem publicar nada que na mesma hora vem cacetada contra eles. Carlos ontem publicou uma charge, um desenho que fizeram colocando o rosto de Jair Bolsonaro em algum personagem, se eu não me engano, do Thor, que é um que tem uma mão de ferro. É Thor, galera? O martelo de ferro. Não, é a mão, o punho de ferro. Aí a galera foi e colocou o rosto de Carlos Bolsonaro em uma pessoa do mesmo filme, só que uma mulher. Aí, isso é apenas um exemplo das pancadas que ele recebe. Mas por quê? Porque ele sempre bateu muito nas pessoas. Então, o revide. Eu não sei se foi por isso que ele saiu. Mas o fato é que, como eles dão muita importância às redes sociais, o fato dele ter saído é porque deve ter acontecido algo que o tenha realmente tirado do sério. Pega um mote aí, estão perguntando para você. Lairinho, faz sentido o eleitor de Bolsonaro condenar o STF por ter soltado Lula se o próprio FTS arquivou as denúncias do caso Queiroz? O que é que você acha? Na verdade, o Supremo não arquivou o processo que tem contra Eduardo Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, que envolve o ex-assessor dele, o Queiroz. Não arquivou. Apenas o Toffoli, o presidente do Supremo, deu uma liminar suspendendo a ação, porque entendem que houve quebra de sigilo sem autorização judicial e tal, alguma coisa nesse sentido. Não foi suspenso. Mas o próprio Jair Bolsonaro não deu uma palavra sobre a mudança de entendimento do Supremo, e o que precisa também ficar claro, o Supremo não julgou uma ação contra Lula e inocentou Lula. O Supremo mudou o entendimento com relação à prisão de segunda instância. Lula saiu beneficiado por esta decisão. Porém, nenhum processo contra Lula foi arquivado, não foi mudada a condenação, Lula continua condenado, apenas não é mais obrigado a se cumprir pena após a condenação em segunda instância, salvo em alguns casos, que eu acho que é prisão preventiva. Não precisa nem ter condenação. Prisão preventiva, também prisão em flagrante, alguns tipos de crime, né? Uhum. E, inclusive, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, que hoje está com 86 anos, deu uma declaração dizendo que essa mudança recorrente de opinião do STF, de interpretação, faz com que as pessoas não confiem no Supremo. Na hora que ele disse que tinha que ser preso na segunda instância, quem não concordava fica desconfiado. Quando muda, eu ouvi pessoas dizendo que ministro tinha recebido dinheiro, escambau, para fazer isso, né? O que precisa mudar é a Constituição. Agora, é o seguinte, eu penso o seguinte, por que há esse clamor, ou essa revolta, ou essa resistência a uma postura assumida pelo Supremo? Porque, historicamente, o Supremo ele caminha de braços dados com a impunidade. Por quê? O transitar de julgado é uma peça que leva à impunidade. Ontem eu disse aqui que Fernando Collor de Mello, o processo dele foi iniciado em 1992, o Supremo só levou ao plenário em 2014, 22 anos depois. E sequer o condenou, pelo contrário. E um dos processos acabou deixando de existir, né? Prescreveu devido a mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas. Então, na hora que o Supremo toma uma decisão dessa, um entendimento desse, eu não diria nem, foi a decisão que respeitou a Constituição. Não, foi um entendimento. Por que foi um entendimento? É só pegar o placar. O placar foi de 6-5. A metade mais um do Supremo entendeu a Constituição de uma forma. A outra metade entendeu de outra forma. Foi preciso o voto de Minerva do presidente do Supremo para decidir essa questão. Agora, eu entendo o seguinte, e aí é um entendimento bem pessoal. O Supremo Tribunal Federal, ele criou uma espécie, eu não diria ciúme, mas um receio da justiça de segundo grau. Porque na hora que
prevalecer o entendimento da prisão de segundo grau, a partir da condenação de segundo grau, o réu começa a pagar a sua pena, a justiça de terceiro grau, ou seja, os tribunais superiores, acabam perdendo a sua importância. Porque é lá, em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, antes no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que os processos chegam e ficam engavetados. Chama atenção a questão do mensalão ou do Lava Jato, porque inclui políticos, né, gabaritados, inclui grandes empresários, empreiteiros, advogados, tudo, construtores. Mas quantas e quantas e quantas ações de nenhuma importância sob o ponto de vista do espetáculo para o país, quantas e quantas não estão engavetadas nos tribunais superiores? Eu vou dar um exemplo rapidamente, porque nós já estamos aqui chegando ao intervalo. O processo contra o ex-governador Robson Faria adormece em uma das gavetas do STJ há pelo menos 3 anos. Não há qualquer informação em que rumo, em que fase ou como está esse processo. Significa dizer, e aí eu não quero fazer a previsão do quanto pior melhor, mas dentro de uma realidade, daqui a pouco o STJ devolve esse processo para o Tribunal de Justiça do Estado, onde vai chegar e vai ser engavetado, e aí Robson Faria, que foi alcançado pela operação Dama de Espadas, com provas documentais robustas, e aí não vai acontecer absolutamente nada com ele. Quem é eleitor dele vai dizer o seguinte: Robson é um homem de bem, é um homem que foi perseguido. E quem é contra vai dizer que ele foi abençoado pela justiça. E cada um tira a sua própria conclusão. Vamos fazer nosso intervalo e a gente volta já com mais Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. A
Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. De volta com o Observador Político pela Rádio 93 e pela nossa TV, o presidente Jair Bolsonaro, e através de medida provisória assinada, no bojo do programa Verde e Amarelo, introduziram regras à categoria bancária. E agora os bancários terão que trabalhar aos sábados, jornada será de 8 horas, exceto os caixas, sem direito a 2 horas extras. Ou seja, a jornada de 6 horas para os bancários está sendo finalizada, está sendo acabada e os bancários terão que trabalhar aos sábados. A notícia é recente, a medida provisória acaba de ser assinada praticamente, mas ainda vai dar muito o que falar. O presidente está lançando o programa Verde, foi lançado ontem, que prevê trabalho aos domingos e feriados sem remuneração extra, como diz a CLT. Eu acho, Edmundo, que há um equívoco só na informação no seguinte, não é que eles serão obrigados a trabalhar, é que se o banco... trabalha se quiser, né? Se os bancos abrirem aos sábados. Mas tem vários... A tendência é o banco abrir aos sábados. Não. Vamos analisar aqui, sob o ponto de vista do cidadão. A Caixa Econômica Federal, as agências da Caixa, já vem pelo menos 1 mês e meio que abre aos sábados para atender ao cidadão naquela questão do saque de R$500. É uma comodidade que está oferecendo ao cidadão. A Caixa Econômica Federal é um banco público, né? Então há necessidade, sim, do expediente aos sábados. Eu não vejo, sinceramente, qual o problema nisso. Né? O que é que vai impactar o que na vida das pessoas, desde que seus direitos sejam preservados e sejam garantidos? Não vejo absolutamente nada. Mas vamos voltar lá atrás, quando o Fernando Collor de Mello decidiu que o comércio abriria aos domingos. Né? E vai acabar o Brasil por conta disso? Vai não. Vai permitir mais emprego, vai permitir mais oportunidade, vai permitir mais comodidade ao brasileiro, vai permitir tudo isso. E agora, 3 décadas depois, está comprovado, 3 ou 4 décadas depois, está comprovado que sim. Tem que acabar com muita coisa, é complicado. O Brasil é um país muito paternalista. É muito complicado. Todo mundo quer uma vantagenzinha, todo mundo quer... Exatamente. Deixa eu mandar aqui. Manda aqui um abraço para Júnior Paiva, Cristiano Alves, Maicon Góes, Marco Oliveira está perguntando aqui, César, Lula e o Centrão, vai sair o quê? E Marcos também está dizendo, a bancada com comentários excepcionais. Obrigado, Marcos. E perguntando aqui, César, o que é que você acha do Avante Brasil? É o partido que o presidente vai se chamar? O Avante já tem, o Avante já existe, né? Perguntando sua opinião aqui. Não, o Avante já existe. O presidente vai criar um partido. Ele ainda não disse... É o outro nome, então? Como é? Não sei, ainda não tem ainda o nome. Não tem uma nomenclatura ainda. Eu pensei que fosse Avante Brasil, mas esse já existe. O Avante já existe, né?
o Avante já existe. Inclusive, no Rio Grande do Norte, o Avante tem 2 deputados estaduais, né? Que é o doutor Bernardo Amorim e o George, né? Rodrigues, são os 2 deputados do Avante do Rio Grande do Norte. Em Mossoró, o Avante está sob o controle da vereadora Aline Couto. Vou falar em Aline, eu vi que ontem foi aprovado na CCJ da Câmara um projeto que institui ficha limpa para os cargos comissionados em Mossoró. Eu achei muito esquisito, porque em 2012, quando eu estava vereador, eu apresentei um projeto, foi aprovado, inclusive foi copiado pela Assembleia Legislativa, algum deputado lá da Assembleia usou e apresentou lá, salvo engano foi Hermano Moraes, ou foi do PT, Fernando Mineiro, e também na Câmara Municipal de Natal. Eu realmente estranhei, porque foi aprovado no dia 22 de março de 2012, um projeto de autoria do mandato que eu representei, e foi aprovado. Não virou lei? Virou lei? Virou. Então eu não entendi, a CCJ engoliu o moço e certamente o plenário vai resolver isso. A não ser que tenha alguma coisa de diferente, algum critério a mais. Mas não cabe, né? Aí teria de ser um projeto de lei complementar. Exatamente. Né? Para corrigir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa à lei que já existe, né? Olha, eu trazendo aqui um pouco para a política de Mossoró, já que o programa hoje deu quase toda uma pauta nacional, mas vamos trazer notícias da política de Mossoró, né? No fim de semana, na sua casa de praia em Tibau, a prefeita Rosalba Ciarline e o seu esposo, o ex-deputado Carlos Augusto, recepcionaram os vereadores da bancada situacionistas. 13 dos 14 vereadores estiveram presentes. A ausência apenas de Flávio Tasso, que estava resolvendo compromissos pessoais fora de Mossoró. Esse encontro, pelo que eu colhi de fontes e de participantes desse encontro, foi apenas uma confraternização que a prefeita teve a iniciativa para agradecer o apoio que a bancada do governo está dando em matérias que a prefeita julga como importantes para o município. A principal delas foi o projeto que pediu a autorização da Câmara Municipal de Mossoró para o município buscar um financiamento de até 150 milhões de reais para obras de infraestrutura na cidade. E aí, na hora que se noticiou essa confraternização que aconteceu no domingo passado, em Tibau, a oposição, através dos seus assessores em blogs e redes sociais, tentou espalhar o boato de que Rosalba e o seu esposo, no caso do Carlos Augusto, teriam reunido vereadores em Tibau para distribuir cargos e obras que serão realizadas com esses 150 milhões de reais do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Olha, sinceramente, é preciso ter uma cabeça talvez muito desligada para acreditar numa versão onde, numa confraternização, com almoço, com alguma bebida que certamente foi servida, e um encontro que teve os vereadores, esposas, filhos, assessores. Mais de 50 pessoas num ambiente. Um líder político ou uma prefeita na cidade vai distribuir cargos, discutir obras num evento de mais de 50 pessoas. Sinceramente, é preciso muito jogo de cintura ou um poder de convencimento muito forte para alguém acreditar numa versão dessa natureza. O que houve, na verdade, e a verdade pura e simplesmente, é que foi uma confraternização da chefe do Executivo com a sua bancada na Câmara Municipal de Mossoró. Nada mais, nada menos do que isso. Vale apenas a título de conclusão, Laíri Neto, a ex-deputada Larissa Rosado, que é presidente do PSDB Mulher do Rio Grande do Norte, foi convidada para a confraternização
estava presente na confraternização. Olha, só uma informação aqui. A prefeitura concluiu hoje de manhã, a prefeita esteve lá entregando a via que dá acesso ao Complexo Alagoinha e às comunidades da região. 17 quilômetros de estrada recuperada. Lembrando, a estrada é estadual, o dinheiro para pavimentação dessa via estava no projeto do RN Sustentável, que depois Robson Faria mudou o nome para Governo Cidadão, que ainda tem dinheiro chegando no governo do Estado, mas não foi feita a obra pelo governo do Estado, né? A prefeitura recuperou essa via de acesso, mas estou só dando aqui o toque, que quem deveria estar fazendo isso era o governo do Estado, porque o dinheiro foi conseguido por Rosalba, quando foi governadora, para fazer a pavimentação da Lagoinha. E também a história desses convênios com o governo federal, com Caixa Econômica, como é importante. A rua Estirão do Equador, no bairro Abolição 4, não era calçada, foi pavimentada agora, com convênio com o governo, que também abrangeu a pavimentação no Jucuri, da rua Manuel Ferreira e Silva, e nas ruas projetadas que interligam a BR, lá do Jucuri. Olha, se o Aliosmar lá do BH, do Alagoa do Mato, elogiou, o pessoal do Van Rosado está reclamando que o lixo lá não está sendo recolhido corretamente. A empresa está deixando lixo nas calçadas. E também a UBS está sem médico na primeira etapa. Já há algum tempo, ele diz aqui, 11 meses. Da questão do lixo? Quem denunciou, porque eu não tenho o nome, eu tenho só aqui. Seria interessante que... Ele sempre participa com a gente. Não, estou dizendo, porque se a empresa passou, os sacos estavam lá, não retirou, o serviço está sendo feito errado. Agora, tem que observar se o saco estava lá no dia que o caminhão não passaria. Se a pessoa puder registrar direitinho e, se possível, até filmar isso, é importante. A prefeitura tem uma ouvidoria, só que e funciona, viu? Eu imagino que todo mundo sabe, mas vou dizer, eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo na prefeitura e de vez em quando tem alguma demanda gerada na ouvidoria com relação à secretaria que eu estou responsável, chega para mim, eu tenho um prazo para responder. Então, se a pessoa tiver reclamação sobre qualquer serviço da prefeitura, pode acessar o site prefeiturademossoró.com.br, clica lá em ouvidoria, seleciona o setor do qual quer fazer a reclamação e faça, porque dá retorno. O nome do partido do presidente é Aliança pelo Brasil. Ele anunciou? Já Obrigado, anunciou? Amigo, hein? Já anunciou? Já chegou a informação aqui, Aliança pelo Brasil. Porque é o que está dito extraoficialmente, né? Sim, extraoficialmente. Ok, aqui, ó. Bom, a notícia que eu vi é só falando a questão de que o presidente precisará regimentar aí 500 mil assinaturas até março. Vamos combinar, coisa mais fácil do mundo. Tem muita gente que gosta de Bolsonaro, muita. E a turma de Bolsonaro tem uma característica que do PT tem, que do PSOL tem. São pessoas que vestem a camisa e vão por conta própria até, a militância, né? Militância natural. Eu lembro que nos comícios tinha assim, comício de Bolsonaro em Mossoró. Não tinha distribuição de gasolina, não. A turma ia porque queria. Militância espontânea. Né? Então, eu acho que ele consegue. A gente falou aqui sobre os bancos. O lucro dos 4 maiores bancos cresceu 15% no último trimestre. No caso, terceiro trimestre do ano. Só o Bradesco lucrou, não é faturou não, viu gente? É lucrou. Só o Bradesco lucrou 5,8 bi. O Itaú Unibanco, 5,6 bi. O Banco do Brasil, 4,3 bi. O Santander, 3,6. E o Luciano estava dizendo aqui agora que o Safra já funciona aos sábados para pagamento de financiamento. Então, e outra, Edmundo, com relação aos bancos, essas fintechs, essas empresas de tecnologia, elas chegaram para mudar o mercado. E ou os bancos, os grandões, os gigantes se movimentam, ou vão continuar perdendo mercado. Claro que você falou aqui que você hoje se faz tudo online, você não vai nem no banco, né? Eu não vou não. Pagamento de água, luz, tudo você faz pelo banco. Peça a Lairinho para ver as notícias. Até empréstimo a gente faz isso aí no banco. Lairinho, você veja online, saiu ontem, está aqui dizendo a informação
Já não sei mais o que é tanta coisa. É porque a Veja bloqueia tudo, é só para assinante. Eu não sou assinante da Veja. É verdade. Não, teve uma pergunta acho que nosso ouvinte, que ficou sem resposta. O ouvinte perguntou, veja aí, Edmundo, por favor, o nome dele, se Lula ia ser preso na próxima semana. Eu acho que no início do programa. Não, perguntou aqui o Enoque, disse, você acredita que Lula vai ser preso na próxima semana? Olha, eu acho que ele fez referência rapidamente, né, já estamos 12h59, a 3 pedidos de prisão preventiva que foram apresentados à Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Lula. Esses pedidos foram apresentados pelos deputados Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, Sanderson, também de São Paulo, e o senador Major Olímpio, do PSL, também de São Paulo, além de um pedido feito pela República de Curitiba. Eu acho que isso é um movimento civil, um movimento popular. Eles acusam Lula de crime contra a ordem pública por conta do discurso realizado na saída da prisão de Curitiba, quando Lula disse que a sua militância, a oposição tem que fazer o que está sendo feito no Chile, ou seja, teria incentivado a desordem pública. Se antes que pergunte o que acho disso, eu me antecipo e respondo. Não dá absolutamente nada, até porque isso não dá razão para uma prisão preventiva. César, você perguntou se a lei havia sido promulgada, o projeto que eu apresentei para instituir ficha limpa para o Serviço Público Municipal, os cargos comissionados, está no JON de número 142A, do dia 18 de abril de 2012 e recebeu o número Lei número 2.880, de 12 de abril de 2012. Sancionado pela ex-prefeita Fafá Rosado. Fafá. Isso? 2012 era Fafá. O jogo do poder político no Brasil, vamos saber quem ganha o livro de hoje. Abílio Almeida. Primeira vez que ganhou aqui no programa. Valeu, Abílio. Pode fazer com que a gente faz contato para saber quando é que você quer pegar o livro. Se hoje na 93 ou amanhã aqui com a gente. Boa tarde e até amanhã. Eu lembro aqui o Ulisses Guimarães, no encerramento do programa, no momento em que a imprensa brasileira sofre ataque de toda a ordem e de todos os lados, de oposição, de lado esquerdo, de lado direito e de centro. E certa vez o Ulisses Guimarães disse: a liberdade de expressão é apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas e banidas. É a rainha de todas as liberdades. Boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.